Eu me sinto feliz e me sinto em casa já aqui, né? E nessa noite eu queria incentivar os irmãos a comparecer à conferência teológica. Foi numa conferência teológica que nós realizamos há uns 4, 5 anos atrás lá na igreja, que eu tive o privilégio de conhecer o pastor Davi, e desde lá a gente vem mantendo contato, tem crescido. É uma oportunidade de aprofundar conhecimento. Queridos, eu sou apaixonado pelo conhecimento teológico, pela pesquisa. Adoro me debruçar sobre livros, sobre comentários, aprofundar meu conhecimento. Mas o que me deixa mais apaixonado do que livros é a própria Escritura, é o conhecimento da palavra. E interessante é que, já fazendo a introdução, é que a Bíblia, ela não conta apenas nos seus relatos história de homens perfeitos. Por mais que nós possamos aprender com homens como Abraão, como Davi, como Pedro, como Paulo e os demais apóstolos, a verdade é que a Bíblia, ela não esconde de forma alguma a verdade sobre esses homens. Eles foram pessoas falhas, imperfeitas, porém eles foram alcançados pela graça salvadora e restauradora de Jesus. Quando a gente vê a história de Abraão, que quando havia fome no Egito, e ele vai com sua esposa para o Egito, diz o texto bíblico que ele, com medo de ser morto, combina com Sarai ou Sara, que se por acaso alguém perguntasse o que ela era dele, ela simplesmente dissesse: é minha irmã. E a gente conhece a história. Quando a gente estuda a história de Davi, e o interessante é que geralmente o que sobressai na vida de qualquer pessoa, e principalmente sobre os homens de Deus, ou sobre a pessoa, é sempre a questão negativa. Quando eu penso em Davi, quando você pensa em Davi, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Davi adultera com Betseba, arma tudo, inclusive até para matar o seu próprio marido. Um soldado, Urias, que era o general do seu exército. Quando nós vamos estudar na Bíblia a história dos apóstolos, a história dos discípulos, a gente vai perceber que um traiu, um negou, e os demais também categoricamente abandonaram. Principalmente quando falamos da história de Pedro, aquele que negou categoricamente seu melhor amigo. E eu poderia continuar escrevendo um livro inteiro sobre as histórias grotescas e terríveis dos pecados dos grandes homens de Deus na Bíblia. Poderia falar sobre o orgulho de José, poderia falar do descompromisso que teve Sansão, sobre Paulo, o apóstolo Paulo, aquele que brigou com Barnabé e não quis levar na sua companhia o primo de Barnabé, no caso Marcos, porque simplesmente ele não pôde perdoar. Então, queridos, a pergunta que eu faço: por que que a Bíblia, ela permite constar em seus escritos erros grosseiros de homens, os quais muitos deles nós denominamos como heróis da fé? Aquela relação que está em Hebreus 11. O apóstolo Paulo, ele traz uma resposta a essa pergunta, a esse questionamento que talvez eu e você possamos ter. Por que é que Deus permite que nas suas escrituras erros grotescos desses homens constem? Aí Paulo diz, no capítulo 15 de Romanos, do versículo 4, se os irmãos quiserem acompanhar, Paulo diz: tudo o que foi escrito para o vosso ensino, para que,
através das Escrituras, vocês possam ser consolados. Então, Paulo diz que Deus permite que esses erros grotescos desses homens constem nas Escrituras, para que eu e você aprendamos com ele e não venhamos a cometer os mesmos erros que eles cometeram. Deus permite para nos ensinar que tais homens, eles são falhos, tais homens são imperfeitos. E para ensinar que assim como eles, homens falhos e perfeitos, eu e você também somos. Em algum momento da minha vida, da sua vida, nós vamos cometer erros grotescos. Assim como eles, devemos buscar o caminho da restauração, assim como foi com Davi, como foi com os demais. Pois temos um Deus gracioso, que não desiste de nós e tem o poder de perdoar e de restaurar a nossa vida. Quando nós vamos olhar a história desses homens, a gente vai perceber que depois desses erros grotescos, a Bíblia chama Abraão do pai da fé. Davi, embora com todos os erros imperfeitos, grosseiros que ele cometeu, ele foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Paulo, o maior evangelista e o maior teólogo de todos os tempos, foi tornado essa grandiosidade depois de todos os erros grotescos que ele cometeu. E Pedro se tornou, apesar de ter traído o seu melhor amigo, como o maior líder da igreja em Jerusalém. Queridos, todos eles venceram e alcançaram o lugar de destaque nas Escrituras, não por causa das suas virtudes, não por causa dos seus méritos, mas por causa da graça restauradora de Deus. Por isso que eu queria compartilhar com vocês sobre esse processo de restauração que a Bíblia faz questão de trazer. Eu não vou falar por coincidência, mas na confissão de fé que vocês leram nessa noite, não combinei nada com o pastor Davi. No capítulo 11, Deus continua a perdoar pecado daqueles que são justificados. E embora eles nunca possam cair do estado de justificação, ou seja, não perdem a salvação, contudo, podem, por seus pecados, cair no desagrado paternal de Deus. E nessa condição, eles, usualmente, não têm a luz de sua face restauradora. Aí eles citam o motivo: a não ser que, até que se humilhem, confessem seus pecados, peçam perdão e renovem sua fé e arrependimento. É isso que a Bíblia vai falar dessa graça restauradora de Deus. Chama-se de restauração aquele processo, aquele tratamento a que se submete a pessoa espiritualmente doente, a partir do fato que toma conhecimento que está. Em primeiro lugar, vai começar pela uma intranquilidade de um peso que o próprio Senhor coloca sobre a pessoa. O Salmos, capítulo 32, a partir do versículo 3, ele vai dizer que: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos seus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava sobre mim, dia e noite, sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Noutra tradução diz: a minha força se evaporou como água no calor do verão. É um processo de restauração e passa pela fé, pela confissão de pecado, conforme diz o texto que nós lemos na confissão, e pela a propiciação do perdão de Deus. Passa também pela agradável experiência da remoção de qualquer sujeira da alma. Continuando no Salmo 32, versículo 5, diz o salmista: finalmente eu confessei o meu pecado, e todos os meus pecados eu não escondi.
não escondi também mais a minha culpa. E a restauração termina com uma recuperação plena do crente ou do cristão, pela completa comunhão com Deus e da perfeita paz. Alguma coisa, querido, nós queremos trazer como consideração. Primeiramente, é que o tempo do tratamento, ele não é uniforme. Depende naturalmente da extensão do pecado ou da sua duração, do seu envolvimento e da resposta que ele vai dar à graça restauradora de Deus. Esse tratamento não é uniforme. Dependendo do estado em que eu e você estivermos, a graça restauradora vai agir. O tempo, quem vai dizer, muitas vezes somos nós, quando nós tivermos a mesma atitude que teve o salmista. Então eu parei e fui e confessei. É aquela mesma história do filho pródigo. Depois de sair de casa, de ter tomado decisões indevidas, ele cai em si um dia e diz: eu vou me levantar, irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra os céus, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E diz o texto bíblico que mal ele conseguiu falar, o pai já tinha em sua direção restaurado. Aquele momento de restauração, de paz. E esse tratamento, ele não é uniforme. Todavia, queridos, não há caso que seja incurável. Ele não é uniforme, mas não há caso incurável. Senão daquele, conforme diz o próprio texto bíblico, daquele que comete o pecado pecado de morte, que pode ser entendido como aquela apostasia total, uma hostilidade descarada, uma rejeição séria contra Jesus, depois dessa pessoa ter sido exposta às Escrituras. Fora isso, todo o tratamento, embora não seja uniforme, não há caso que não seja incurável. Eu irei ter com meu pai e lhe direi, e estarei à sua disposição. E certamente a Bíblia diz que Deus não joga, Ele não recusa aquele que veio com o coração sincero perante Ele. Queridos, em outras palavras, a restauração é a arte de se colocar outra vez nas mãos do divino oleiro, para que Ele refaça o vaso quebrado e lhe dê uma beleza que você teve quando outrora. Depois de qualquer escorregão, Deus pode restaurar e trazer a beleza do vaso, a sua beleza, outrora. Depois de qualquer queda, depois de qualquer participação com coisas e rituais satânicos, depois de qualquer desvio doutrinário, depois de qualquer aborrecimento com a igreja militante, depois de qualquer sofrimento não entendido nem aproveitado, Deus tem a capacidade de trazer o vaso com a mesma beleza, depois de qualquer crise existencial, depois de qualquer desastre de ordem religiosa, depois de qualquer ressentimento contra Deus e contra os homens, enfim, depois de qualquer pecado cabeludo, Deus tem a capacidade de trazer a beleza que outrora você teve como um vaso. O texto bíblico diz: filhinhos, não pequeis. Todavia, se alguém vier a pecar, vocês têm um advogado, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos vossos pecados. Eu tenho falado sempre na escola bíblica que algumas tradições, elas perdem a sua essência, o seu significado, quando nessa tradução alguns termos eles são substituídos. Justificação. A tradução que não fala mais em pecado, fala em erro. Mas existe um termo na Bíblia chamado propiciação, que nós vamos ver pela primeira vez, quando uma vez por ano o sacerdote ele entrava no Santo dos Santos para oferecer sacrifício pelos seus pecados e pelo pecado da nação.
E o texto diz que ele nunca entrava sem sangue. Havia, dentro do tabernáculo, a arca. Ela era coberta com a tampa, que era coberta com ouro. Lá estava a vara de Arão, o maná. Os irmãos podem lembrar? O maná, não vou lembrar do outro termo, mas sobre essa tampa do propiciatório era derramado sangue. E no momento, a ira de Deus vinha de maneira figurada sobre o sangue do animal que foi derramado, e ali diz que Deus apaziguava a sua ira, porque o termo propiciação é apaziguar a ira. A ira que naquela época devia vir sobre Israel, Deus, restaurando o seu povo, ele permitia que a sua ira fosse apaziguada em cima de animais. Só que, muitos anos depois, essa história, de maneira agora não figurada, ocorreu na vida do seu filho. O que Deus estava fazendo naquele momento era tendo a sua ira apaziguada sobre o seu próprio filho. Filhinhos, não pequeis. Todavia, se você vier a pecar, essa ira já foi derramada sobre o Filho de Deus. E você, embora que tenha cometido os mais cabeludos de todos os pecados, eu quero dizer que há restauração para você. Outra consideração é que a restauração, ela é uma necessidade histórica, porque histórica é a fraqueza humana. E a gente vê isso em toda a história bíblica. Todos os filhos de Deus, em todos os tempos, precisam de restauração e oram. Como diz o salmista no capítulo 80, versículo 19: restaura-nos, Senhor dos exércitos, fazes resplandecer e seremos salvos. A restauração é uma necessidade histórica, porque histórica é a minha fraqueza, é a sua fraqueza. A restauração, querido, traz também benefícios. De acordo com o salmista, o Salmo 126, diz que ela traz duplo benefícios: uma alegria fora do comum para aquele que foi restaurado. O salmista diz: a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Outro benefício é um impacto muito forte sobre o mundo. E o texto continua: então, entre as nações se dizia, grandes coisas fez o Senhor por eles, por isso estamos alegres. Queridos, a quem se destina a restauração? Se destina aos que abandonaram a igreja e aos que permanecem nela, como eu e você, todavia sem nenhum entusiasmo. A restauração, ela se destina não só àqueles que abandonaram a igreja, mas sobre aqueles também que permanecem na igreja, como eu e que você, mas pelo motivo de a qualquer momento perder o entusiasmo pelas coisas do Pai. A restauração traz produtos excelentes, resultados excelentes, e a soma de vários casos de restauração acaba produzindo aquilo que nós chamamos de um grande avivamento. Se for cuidadosamente mantido, aprofundado e espalhado, certamente esse avivamento há de mudar a minha história, a história da igreja e a história universal. E nós não precisamos de ir muito longe para consultar o histórico bíblico para verificar que a grande restauração, depois de uma grande restauração, veio um grande avivamento bíblico. Daí a história de Israel, nós podemos verificar, principalmente na tribo do sul, quando das 19 dinastias, praticamente 15 reis fizeram o que não deviam, mas apareceram homens como Josias, que fez uma grande restauração dentro de Israel.
E depois dessa restauração, um monte de pecados foram colocados diante de Deus. Retornaram à busca pelas Escrituras, como diz o texto, que Ilquias, o sacerdote, por acaso o encontrou. Mais de 70 anos sem essas Escrituras serem lidas. Acontece diferente comigo, que muitas vezes passo tempo sem ler as Escrituras, sem buscar. Diz o texto que os sacrifícios haviam sido abandonados. É tanto que ele volta a retornar a comemorar a Páscoa. Queridos, a Páscoa, que eu já falei, era simplesmente uma vez por ano, e essa prática havia sido exterminada de Israel. E ele faz um grande movimento, e houve um grande avivamento na igreja, em virtude da nação ter buscado a sua restauração em Deus. Queridos, o propósito meu nessa noite é, através da vida de Pedro, através do episódio que ocorreu com ele. Como eu falei, Pedro, após restaurado, tornou-se um dos maiores líderes de Israel. E nós podemos trazer algumas lições do texto e também fazer algumas aplicações, e sairmos daqui convictos de que nós podemos restaurar a nossa vida. E o meu propósito é incentivar você e tentar restaurar o seu relacionamento com Deus, claro, caso haja entre nós alguém nessa condição. Como eu falei, a necessidade de restauração é histórica, porque histórica é a fraqueza humana. Eu queria convidar você a abrir o livro. Isso foi só uma introdução. João capítulo 21. É um texto muito conhecido. Eu adoro esse texto. João capítulo 21. Enquanto nós estivermos comentando, lendo, nós vamos comentar, lendo, tirando algumas aplicações, algumas lições, depois vamos aplicar. João 21. É um texto bem conhecido dos irmãos. Depois disso, tornou-se a manifestar, Jesus a manifestar-se. João 21. Eu vou esperar você encontrar. Ele vai achar. João 21. Achou? Depois disso, tornou-se Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, estavam Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 de seus discípulos. Disse Simão: eu vou pescar. Disseram os outros: nós também vamos contigo. Saíram e entraram num barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? E eles responderam: nada, ou não. Então lhe disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. E assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com grandes peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali algumas brasas, em cima peixes, e haviam também pão. Disse Jesus: trazei-me alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra,
cheio de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse Jesus: vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhes: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhe deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois da sua ressurreição dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, que quando era mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar, com o gênero de morte, que Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Queridos, só para a gente contextualizar, o capítulo final do livro de João, ele vai trazer 3 elementos básicos. O primeiro, que está do verso 1 até o 14, um aparecimento final e uma pesca maravilhosa. Do versículo 15 ao 23, a conversa com Pedro e a restauração dele. E do versículo 24 ao versículo 25, a autenticação do evangelista como testemunha desse evento. E a gente vai verificar pelo texto que essa cena, ela acontece em um tempo que não foi especificado após a semana da Páscoa, no mar de Tiberíades. E o texto vai dizer que nesse episódio não estavam todos os discípulos, apenas 7. E o texto vai relatar: Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era da Galileia, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, e mais 2 discípulos que a Bíblia aqui não relata, eles não são nomeados. E João informa que Pedro, de uma hora para outra, resolve pescar. E os outros se juntam com ele, já que eram pescadores, e diz o texto que eles passam a noite toda e absolutamente não apanham nada. E esta cena, ela não deve ser vista como que exigindo que os discípulos tivessem abandonado um chamado que Jesus tinha dado anteriormente para que eles fossem pescadores de homens. Nem tampouco que eles estivessem retornando para a sua profissão anterior. O texto não está falando sobre isso. Essa narrativa vai ilustrar simplesmente a ineficiência da forma de pescar homens, bem como entender que essa narrativa vai ilustrar totalmente a dependência que eles teriam a partir daquele momento, como pessoas que iriam dar continuidade. Eles não estavam abandonando
o seu chamado para ser pescadores de homens, e muito menos estavam retornando à sua profissão anterior. Mas o que o texto quer nos ensinar é que ele quer ilustrar que, a partir daquele momento, Cristo queria desenvolver entre eles uma total dependência daquilo que eles iam fazer a partir do momento que Jesus fosse assunto aos céus, e eles dariam continuidade ao seu ministério. Versículo 6 vai dizer: então disse-lhe Jesus: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podia puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixe. E a questão aqui, queridos, de escolher a questão de escolher o lado direito, não quer dizer, segundo os gregos, que o lado direito era o lado da fortuna, da sorte. Não. Quando Jesus manda lançar no lado direito, era simplesmente dizer que Jesus, como um Deus soberano, ele sabia que o peixe poderia ser encontrado no lado direito. Não tem aqui nenhuma ênfase para que podia ter sido no lado esquerdo. Não era questão de sorte, mas simplesmente pelo fato de Jesus saber, como Deus soberano, que naquele lugar estariam os peixes que eles precisavam pescar. Versículo 7 a 8 vai dizer que aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-lhes com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se no mar. Mas os outros discípulos vieram do barco, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados. A experiência do discípulo amado, a quem Jesus amava, ele entende o fato, e ele vai perceber do que estava se tratando. E ele vai dizer no texto: é o Senhor. Certamente João havia lembrado da primeira pesca, como Jesus vai relatar isso em Mateus, em outros evangelhos, como Jesus não fala da quantidade, mas que faz no início do chamado dos discípulos. Então, de maneira bastante perceptiva, aquele discípulo a quem Jesus amava, ele percebeu e disse para Pedro: é o Senhor. Ele foi sensível e percebeu que ninguém poderia fazer o que ele fez naquela noite, trazendo à tona 153 grandes peixes, independentemente das experiências dos discípulos, que eram todos pescadores, sabiam, conheciam o mar da Galileia, onde os cardumes poderiam naquele momento da noite ser encontrados. Diz o texto que eles não pescam nada. As suas experiências naquele momento foi colocado de lado. Mas certamente João lembrou, pela sua percepção, pela sua sensibilidade, é o Senhor. Porque João percebeu que ninguém poderia fazer o que Jesus fez, direcionar aonde estava o cardume, porque ninguém poderia fazer isso a não ser o Deus tão grande e soberano. É igualmente o discurso que Jesus teve com Nicodemos, quando foi ter de noite com Nicodemos. Disse: olha, ninguém pode fazer o que tu fazes, ressuscitar mortos, dar visão a cegos, curar leprosos. Ninguém pode fazer isso se o Senhor não for contigo. Ele não foi bobo, ele sabia com quem estava falando. Ele era uma autoridade judaica e conhecia as Escrituras, porém tinha dúvida, como também João Batista tinha dúvida, tanto que manda seus discípulos procurar a Jesus. Aí Jesus disse para João: olha, retorna para João e diz que os cegos veem, que os leprosos são curados. E ele começa. João, conhecendo as Escrituras de Isaías 53, entendeu que ele era o Messias, que era aquele que eles aguardavam, e não precisava mais ter nenhuma dúvida. Versículo de 9 a 10 vai dizer que ao saltarem da terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns peixes que acabastes de apanhar. Interessante que quando os pescadores eles chegam, o texto vai dizer que eles encontraram brasas, alguns peixes, e já estavam fritos, e uma quantidade de pão. Jesus, percebendo e sabendo que a quantidade de peixe era insuficiente,
manda que Pedro vá e traga algo a mais, porque sabia que aquela quantidade não seria suficiente. Não havia bastante. E Jesus pede que eles tragam um pouco de peixe que eles pescaram. Queridos, a primeira lição que Jesus traz nesse texto é que Jesus persiste em ensiná-los que mesmo após a sua ressurreição, ele continua servindo. O texto de João, capítulo 13, se a gente entender o contexto, quem vai falar isso é Lucas, havia uma discussão muito grande entre os discípulos, quem seria o maior. É tanto que diz um texto que eles vão, Tiago e João, outro texto diz que é a sua mãe: Senhor, quando tu tiveres no teu reino, faz o seguinte, nós queremos ter o privilégio de sentar um no teu lado direito e outro no teu lado esquerdo, outro no teu lado direito. E Jesus disse: vocês não têm essa capacidade. Era a última semana de Jesus. Jesus estava num momento de angústia, de dor. Sabia que eles iriam receber todo o castigo que deveria cair sobre a humanidade, cair sobre si, aquilo que nós chamamos de propiciação. E Jesus, naquele momento, e olha para os discípulos, em vez de eles estarem compactuando ou compartilhando com ele da dor, eles estavam simplesmente preocupados com o reino terreno. Essa era o entendimento dele. É tanto que no livro de Lucas, capítulo 21, quando Jesus caminha com os discípulos de Emaús, diz que quando Jesus conversava com ele, disse: olha, tu não está sabendo de nada não, você não sabe do que houve aqui, um Jesus, um Galileu, um homem temente, tal, foi morto. Quem é você que não sabe desses assuntos? A gente tinha nele esperança de restaurar o reino de Israel. Queridos, Jesus, naquele dia, percebendo essa discussão, onde eles queriam ser maior no reino, diz o texto que Jesus pega uma bacia, enche de água, senta e começa a lavar os pés de um por um. Eles ficaram admirados, Pedro principalmente, e o texto vai dizer que Jesus disse: olha, vocês não vão entender nada agora, vocês vão entender depois. A estrada de Jerusalém, as estradas eram de barro, muito pó, muita poeira. Na época da chuva, essas estradas ficaram escorregadias. Não tinha tênis Reebok naquela época, nem Nike. Eram sandálias, eram alparcas, e os pés ficavam sujos. E dentro da cultura judaica, na entrada da casa havia um recipiente com água. E essas pessoas que chegavam, ou o visitante, ou o próprio senhor da casa, a escrava vinha, ou o escravo, tirava os seus pés, ou tirava as suas sandálias, desatava, lavava os seus pés e enxugava. Quando era uma família pobre, isso cabia à esposa fazer. A Jesus, naquele momento, é ele que toma a iniciativa e começa a servir os discípulos, dizendo quem era maior. Se eu, como Senhor, fiz isso, vocês devem fazer também. E Jesus, quando ele, após o reconhecimento que ele pede para trazer, o texto diz, como eu afirmei, havia brasa, alguns peixes assados e pão. Quem colocou, quem fez o fogo, quem assou os peixes e colocou o pão, queridos? O próprio mestre, não mais ninguém. E Jesus queria ensinar, e a primeira lição que eu queria trazer para vocês é que mesmo após a sua ressurreição, Cristo continua servindo os seus discípulos. Versículo 11: Simão Pedro entrou num barco e arrastou a rede para a terra, cheio de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Apesar das especulações que existem sobre a quantidade dos 153 grandes peixes, o texto quer nos ensinar, como pescadores de homens,
assim como os discípulos, como nós também, a mostrar simbolicamente que a sua obra ela é completa e perfeita. E a pesca será grande e exigirá muito trabalho. Esse é o significado do texto. Não, alguns já viram alguns comentários aqui que fala da especulação de 153 grandes peixes, inclusive falando até de algumas espécies, mas o que o texto quer nos mostrar é que há um trabalho, há uma pesca absolutamente perfeita e plena. E para que os discípulos pudessem entender, eles precisavam estar totalmente na dependência de Deus. Depois de pouco tempo, Jesus ia ser assunto aos céus. E essa lição precisava ficar perfeita na mente deles. Eu vou, vocês vão ficar. E a obra, a missão que vocês vão ter é uma missão plena e perfeita. Porém, para que essa obra seja plena e perfeita, vocês precisam andar totalmente na minha dependência. E aqui eu trago uma segunda lição. Se eu e você quisermos cumprir a missão plena e perfeita daquilo que Deus quer realizar, como cristão ou como igreja local, nós precisamos estar totalmente dentro da dependência de Deus. Jesus estava indo, e esse acontecimento precisava ocorrer para que mais tarde, e eles entenderam isso. É tanto que João vai dizer, olha, no capítulo 1 de 1 João, aquilo que os nossos olhos viram, aquilo que os nossos ouvidos ouviram, aquilo que as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, isso nós transmitimos a vocês. Nós somos testemunhas daquilo que o Senhor fez entre nós. É tanto que Pedro disse, olha, eu não posso negar de falar aquilo que eu vi e ouvi. Por que será que pessoas como Pedro, como Paulo e outros que nós conhecemos pela história, fizeram entregar sua própria vida? Era uma convicção de que eles receberam uma missão plena e perfeita, mas para que essa obra pudesse ser realizada, era necessário uma total dependência. Versículo 12 e 13. Disse-lhe Jesus, vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousavam perguntar-lhe, quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo também os peixes. As Escrituras, de forma consistente, não só João, mostra que as refeições são ocasiões particularmente importantes. Quem conhece a cultura judaica sabe que a ser convidado para comer na sua casa, quando era convidado, assim como foi Zaqueu, simplesmente ele estava dizendo, vem, eu quero manter comunhão contigo. E as refeições são momentos de comunhão. Por isso que Jesus, naquele momento, disse, vinde e comei. Foi um momento, assim eu acredito, de descontração, de relaxamento, bem diferente dos momentos que antecederam a morte de Jesus. Havia o peso da negação de Pedro, havia o abandono que eles fizeram. Jesus ficou só praticamente, e agora todo esse peso, todo esse abandono estavam sendo colocados de lado através de um simples gesto de Jesus. Vinde e comei. Jesus disse, olha, certamente eu lembro do que ocorreu. Pedro, por 3 vezes você me negou. Vocês me abandonaram. Mas eu quero manter comunhão com vocês. Jesus naquele momento deixa tudo de lado e chama os discípulos para comer do peixe e do pão que ele havia preparado. E aqui, queridos, eu quero trazer a terceira lição. Por mais tenebroso seja o pecado que você cometeu, Deus
permanece de braços abertos para restaurar a comunhão com você e para compartilhar do pão e do peixe, deixando, de certa forma, não de lado, mas esquecendo algo que você fez, como diz aquilo que vocês leram, que nessa condição eles usualmente não têm a luz de sua face restaurada até que se humilhem. Eu não estou colocando de lado isso, mas a Bíblia diz, de Gênesis e Apocalipse, que todo o caminho de restauração sempre parte da pessoa de Deus para com seu povo. O que é que difere o cristianismo das demais religiões? O que difere que as demais religiões é através do aspecto revelacional. É o Deus que se revela. Nas religiões, é o homem que procura Deus, que oferece seus ritos, seus sacrifícios, seu culto, e acham que pelo fato de oferecerem tais sacrifícios, de tomarem atitude, acham que são merecedores da graça. O que é que difere o cristianismo das demais religiões? Difere pelo fato de que o caminho que Deus faz no cristianismo, não é o homem à procura de Deus, é Deus sempre à procura do homem. O caminho é o inverso. É um Deus que procura Adão quando peca. É um Deus que sempre vai ao encontro. E graças a Deus, queridos, que é o Senhor que sempre quer restaurar. Disse Jesus, com um simples gesto, com um desejo tremendo, como ele disse, quando de alguns momentos para ele ser sacrificado. Quando ele manda os discípulos prepararem a Páscoa, quando chega na hora, ele diz: olha, eu ansiei esse momento com vocês. Eu ansiei. E Deus anseia, caso haja alguém aqui, por esse momento de restauração. E ele continua dizendo, com um gesto simples: vinde e comei. Versículo 14 a 17 diz que já era a terceira vez que Jesus se manifestava entre os discípulos depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, e aqui eu vou colocar a minha ênfase, Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter perguntado, por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu. E aqui cai a ficha de Pedro: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. 3 vezes Jesus pergunta a Pedro se ele o ama. 2 vezes usando o verbo agapau e também o verbo do grego chamado filéu. E eu lendo alguns comentaristas, eles vão dizer que é melhor não ver nenhum ponto distintivo na alternância do verbo grego. O que acontece não tem a ver com os termos escolhidos, antes a tripla sequência e a pergunta que Jesus faz: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Porque no capítulo 26, no versículo 23, quando Jesus falou que muitos iam abandonar, Simão, vocês conhecem a história, toma a iniciativa e diz: ainda que venhas ser uma pedra de tropeço para todos, nunca serás por mim. E Jesus repreende Pedro, e a gente conhece a história. Pedro havia fracassado 3 vezes em honrar
a sua declaração. Os irmãos conhecem o episódio, quando Jesus vai para o julgamento, e por 3 vezes, pela uma empregada, uma espécie de ungia na entrada, e depois pelo servo do sumo sacerdote, ele por 3 vezes é perguntado e questionado: você é um desses? E ele nega categoricamente. É um texto que ele praquejou, diz o texto. E naquele momento, Pedro teve 3 oportunidades para honrar a sua declaração. O triplo questionamento de Jesus restaura Pedro e a sua comunhão com o Senhor, bem como a sua função como um dos demais importantes dentre os 12 e agora 11. O texto vai dizer, queridos, que Jesus já era a 3ª vez. Quando nós vamos acompanhar os 4 evangelhos, nós vamos perceber que Jesus aparece 10 vezes antes de ser assunto dos céus. Na primeira vez, possivelmente João esteja dizendo, foi quando Jesus entra, não encontra Tomé, e depois ele volta. Dessa vez ele encontra Tomé, propositalmente, e agora era a 3ª vez que Jesus se manifestava. E o fato de Jesus ter perguntado 3 vezes a Pedro e que vem magoá-lo, não seja só porque Jesus está repetindo a pergunta, mas também porque Pedro entende que só quando a pergunta é feita pela 3ª vez, isso é uma alusão ao seu fracasso triplo que acontecera anteriormente. Pedro teve 3 oportunidades para restaurar ou confirmar a sua declaração, que embora que todos traíssem, eu não vou te trair, Jesus. Embora que o pastor Davi possa cometer um erro, eu nunca, Jesus. E Pedro teve 3 oportunidades e deixou de desperdiçar 3 oportunidades. E quando Jesus pergunta pela 3ª vez, ele caiu em terra. O texto diz que já era a 3ª vez. O que eu fico imaginando aqui na minha mente é que quando Jesus aparece naquele momento nas 3 vezes, eu acho que Pedro ficava se esquivando, não queria ter aquele contato. Ele sabia do que tinha feito. E certamente quando alguém está em pecado, quando alguém tem algum problema contra Deus, que está com a sua comunhão quebrada, a primeira coisa que nós fazemos, que eu faço, que você faz, é se envergonhar. O que foi que Adão fez quando pecou? Deus procurou Adão e Eva, e eles disseram: nós nos escondemos de você, porque eles sabiam que tinham pecado. E eu imagino Pedro fugindo de um tete-a-tete com Jesus. Como eu falei, a história da restauração bíblica é sempre Deus em busca do homem, e não do homem em busca de Deus. E Jesus, queridos, ele não podia, essa é uma percepção minha, partir para a glória sem procurar restaurar a Pedro. Jesus sabia da importância da sua vida como líder de Jerusalém. Depois que Jesus trata com seus discípulos, que talvez tenha sido um pecado menor por ter abandonado, o pecado de Pedro tenha sido muito pior, ele vai, imagino, e o texto me parece que eles estavam caminhando na praia, é como se os discípulos tivessem na frente, Jesus tivesse dado um passo para trás, segurado na mão de Pedro, deixando eles caminhar um pouco, e começa: Simão, tu me amas? Pedro, acho que nem olhar para ele, né? Senhor, tu sabes que te amo. Pergunta pela segunda. Eu acredito que naquele momento, aquele mesmo olhar que Jesus teve com Pedro, quando na última pergunta do servo, quando Pedro negou pela 3ª vez, diz o texto que quando Pedro nega pela 3ª vez, Jesus se vira para ele. Eu acredito que naquele tribunal ele não estava muito distante. Jesus olha nos olhos de Pedro e diz o texto que Pedro chorou amargamente. É como se o olhar tivesse penetrado
Eu lembro quando eu era criança que quando eu cometia um erro, meu pai olhava para mim ou para os meus irmãos e o simples olhar já doía. E eu sabia que mais tarde ele queria conversar comigo. Queridos, não foi diferente com Pedro, mas naquele momento foi necessário que Jesus pudesse restaurar a sua comunhão. E aqui eu trago a quarta lição. O poder restaurador de Jesus não tem limite, queridos. O poder restaurador de Jesus não tem limite. Certa feita, Jesus conversando com seus discípulos, alguém chega para ele e diz: Senhor, quantas vezes nós devemos perdoar? 7 vezes? Jesus fez, não 7 vezes, mas 70 vezes 7, não 490 vezes. O que Jesus queria dizer é que não tem limite para se perdoar. O que Jesus está dizendo aqui para Pedro é que, embora ele tenha pecado gravemente contra o Filho, a sua capacidade restauradora, onde há pecado, superabundou a graça. E o que eu quero ensinar para mim e para você, e tem sido a minha experiência, é que embora eu tenha errado, embora eu tenha pecado, cometido erros grotescos, no caso de Pedro aqui, há sempre possibilidade de Deus me restaurar. Repito, filhinho, não pequeis. Mas se você pecar, queridos, não se esconda, filho Pedro. Vá a Deus, restaure a sua comunhão com Ele. Não há limite para Deus. Aquele corinho que, ao menos é da minha época, pastor Davi, pois não há pecado ou culpa maior que seu amor, não há nada que façamos que Ele não possa perdoar. Todavia, porém, até que se humilhe, confesse seus pecados, peçam perdão e renovem a sua fé em arrependimento. Esses poucos versículos diz a Pedro que ele terá a chance de redimir a sua declaração de estar disposto a morrer por Jesus. O que Pedro falhou em fazer durante o julgamento de Jesus, o pescador um dia fará como uma ponte de realização da missão, restaurando a verdade de sua afirmação original: apacenta as minhas ovelhas. E assim, queridos, a cena mostra, esse texto mostra o poder restaurador, transformador, recuperador da graça de Deus que restaura e perdoa. Eu quero concluir e trazer algumas aplicações. O que é que eu e você nós podemos aprender com Pedro nesta noite? Assim como Pedro, nós somos suscetíveis a erros grotescos e negaremos a Jesus através dos nossos procedimentos. Aquilo que Paulo chama em Efésios, no dia mau, aquele dia mau que você está suscetível. Então, precisamos lembrar que somos suscetíveis a esses erros e que nós podemos em algum momento negar a Jesus através dos nossos procedimentos. Todavia, lembre-se que a restauração é uma necessidade histórica, porque histórica é a fraqueza humana. Por isso, não faça como Pedro fez. Ore, vigie, para que você não entre em tentação. Segundo, independentemente do seu erro, busque a restauração. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E aqui eu repito aquele corinho: pois não há pecado ou culpa, eu cantava muito isso, maior do que seu amor, não há nada que façamos que Ele não possa perdoar. Usufrua dos benefícios da restauração que Deus tem à sua disposição. Terceiro, Jesus usa heróis improváveis. Pedro era um homem improvável na minha visão e na sua visão e na visão de muitos. Após a sua restauração, perceba as mudanças radicais. Atos começa desde o primeiro capítulo,
e no capítulo 4, se eu não me engano, quando Pedro traz aquele primeiro pronunciamento no dia de Pentecostes. Aquele Pedro que ora era covarde, fanfarrão, já era um homem corajoso, que quando foi preso, depois de levar alguns açoites, foi chamado pelo Sinédrio, pelas autoridades judaicas, e diz: olha, nós vamos dispensar vocês, vamos fazer um acordo aqui, vocês não vão mais falar no nome de Jesus. Aí Pedro disse: eu não posso, nós não podemos deixar de falar aquilo que nós ouvimos, que fomos testemunhas. Perceba as mudanças radicais na vida de Pedro. Deixe ser usado por Deus. Restaure sua comunhão com Ele e, consequentemente, o seu ministério. Caso você tenha abandonado por algum erro ou por decepção com alguém na igreja, a palavra de Jesus é: apacente as minhas ovelhas. Como eu disse, a restauração é destinada para aqueles que estão na igreja, bem como para aqueles que estão fora da igreja, bem como para aqueles que estão na igreja e por causa de algum motivo estão desanimados. Está aí uma história, queridos, e talvez a gente possa enfatizar mais uma vez por que foi que Deus permitiu que homens heróis da fé, com suas histórias grotescas, estivessem aqui nessa palavra. Repito o que Paulo disse: tudo o que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que através das Escrituras nós sejamos consolados. Vamos orar. Baixe sua cabeça. Paizinho querido, nós te louvamos, Pai, porque nós entendemos pela Tua palavra que a Tua graça, ela é restauradora. Pai, quantas vezes nós temos pecado contra o Senhor,